o livro inteiro ele é feito com o que a gente chama de romance de não ficção. Então as coisas não estão ali, nada ali foi inventado, criado, etc e tal, uma história real, mas na hora de narrar eu crio as nuances que eu acho que seriam importantes para a gente instigar o leitor e conduzir o fio da meada, o fio da história, como você mencionou agora. É claro que eu não faço assim aquelas coisas numa manhã chuvosa, sem saber se estava chovendo naquela manhã, mas tomei essa liberdade sim, para não ficar um texto o tempo todo dizendo quem me falou tal informação e que o leitor fica o tempo todo lembrando que na verdade ele está em 2020, ouvindo relatos de pessoas que falaram sobre aquele momento. Eu preferi fazer como um romance, como uma história que as pessoas conseguem se transportar para os anos 70, para os anos 80, para os anos 90 e conduzir essa narrativa desse jeito. É um pouco do que eu aprendi também com os escritores que eu mais gosto de ler, né? Assim, de biografia, né? Fernando Moraes, Caco Barcelos, Rui Castro, são autores que têm essa coisa de você constrói diálogos ali, você reconstrói uma experiência que é a experiência de inserir o leitor no momento que a gente está contando. Não sei se eu fui feliz, mas foi esse o meu objetivo com esse tipo de história. E a Marisa conta numa entrevista dela do chilique que ela teve. Ela usa a expressão, tive um chilique, porque eles estão passeando ali pelo setor das embaixadas e tudo isso, e chega uma hora que ela fala, jamais vão deixar a gente chegar ao poder, nunca vão deixar, sempre vão impedir, vão inventar alguma mentira, vão mandar prender alguém, vão fazer alguma coisa, porque isso aqui é uma capitania hereditária, uma elite. Isso não é a palavra dela, tá falando assim, esse é o raciocínio dela. E ela tem um chilique no meio desse ônibus, que ela relata, que outros entrevistados relatam, dizendo, podemos parar, esquece partido político, esquece CUT, esquece sindicalismo, porque a gente nunca vai conseguir chegar aqui. Para mim isso era muito marcante, porque por conta disso, como você menciona, que no final de 2002, em 27 de outubro de 2002, Lula foi eleito e eles chegam em Brasília como inquilinos do Palácio da Alvorada, o que também é uma construção simbólica muito importante, que com toda a trajetória deles, sempre previam que não, o Lula não vai morar no Palácio da Alvorada, ele vai preferir a Granja do Torto, porque é mais simples, porque é mais raiz, enfim. Então acho que é uma construção simbólica importante de que falar, não, o operário e a ex-operária, digamos, né, dona de casa, mas que foi operária, foi babá, foi operária numa fábrica de doces, eles estariam sim como os novos inquilinos do Palácio da Alvorada. A figura pública era o Lula. A Marisa não escolheu, digamos assim, ser uma pessoa pública e de repente ela foi compelida a se tornar uma pessoa pública por essa circunstância. Não dá para você ser esposa do Lula ou filho do Lula impunemente nesse país, nessa história, nessa trajetória inteira. Uma pessoa que, dada a sua importância, ele, de fato, eu acho que é a pessoa pública mais conhecida e importante do Brasil. Hoje, em 2020, como já era desde 80, com um protagonismo gigantesco. Então a gente está falando de 40 anos de uma exposição para a qual a Marisa não foi criada, como você mencionou, e com que ela também não estava muito disposta no primeiro momento a isso. Quando ela se apaixonou pelo Lula, o Lula não era nem presidente do Sindicato dos Metalúrgicos ainda. Ele era secretário ali. Mas dizendo para ela, muitas vezes, que não, eu vou voltar para Vilares, que era a fábrica que ele trabalhava. Eu vou voltar para ser o metalúrgico. Eles querem que eu seja presidente, mas é só 3 anos, só um mandato só, depois só mais um. Isso foi criando uma pessoa que nunca largou a política, nunca largou a militância, o ativismo, e a Marisa foi indo junto nesse momento. Você menciona as coisas do machismo do Lula, que era muito evidente nas primeiras entrevistas, e eu
fiz questão de trabalhar isso como um tema ali nos momentos, porque eu acho que, primeiro, teve a Marisa como um desconforto ali diante disso, e ela puxava o Lula para falar assim, então homem pode, mulher não pode. Inclusive, às vezes, entrando no meio de uma entrevista que o Lula estava dando. Essa entrevista da Playboy, por exemplo, da finada revista Playboy, a Marisa, ela tem a casa dela, ela já percebe ali que a casa está devassada, porque eles estão entrevistando ali, o Lula pergunta sobre o quarto, tipo, ameaçando que ele vai fazer fotografias no quarto, na cama dela. Então isso foi uma constante ali, até como brincadeira entre eles e tudo isso, mas de fato chegou momentos em que a Marisa falava assim, não, peraí, é a nossa casa, são os nossos filhos, as reuniões mesmo para discutir PT, discutir sindicalismo, que eram levadas para a casa dela, ficavam até altas horas da noite, uma privacidade muito devassada. Ao longo do tempo a Marisa conseguiu ali, dentro do possível, bloquear um pouco o que era o espaço da intimidade, o que deveria ser o espaço da rua, da discussão política do público. A ponto de que já, como presidente e primeira-dama no Palácio do Alvorada, ela já colocava quem é que vai vir aqui, quem é que não vai entrar, domingo eu não quero saber de discussão política aqui, espera segunda-feira. Falava isso para os ministros e sempre com essa postura muito rigorosa e muito justa, assim. Eu acho até que a gente devia agradecer ela por ter feito isso, porque senão se vira um inferno ainda maior do que já devia ser a vida desse homem, dessa família ali. O preconceito, a exposição desse ponto de vista, assim, foi uma constante o tempo todo, assim, o tempo todo. O que a gente chama de fake news hoje, era uma coisa, os boatos e as mentiras, assim, muitas pessoas lembram que em 89 você teve uma série de coisas, desde a história da Miriam Cordeiro, dizendo que o Lula propôs abortar, que ela abortasse a filha, tem uma frase dela nesse programa dizendo que o Lula não gosta de negros. Mas assim, anterior a isso, para você ter ideia, em 85, no primeiro programa político na televisão que o PT fez, naquela época você tinha o programa eleitoral, na época de eleição, durante a campanha, mas uma vez por ano cada partido tinha uma hora na grade também nas redes para fazer um programa político que não era eleitoral, porque não era período de campanha, mas que era para poder falar, mostrar quem eram os quadros, quais eram, como que era o estatuto, esse tipo de coisa, as bandeiras principais. Em 85, o Chico Malfitani, que foi o jornalista e publicitário que edita, ele abre o programa com o Lula e os filhos na frente da casa, os filhos estão jogando bola na rua, o Lula quebrou a perna 2 semanas antes, então ele grava sentado num banquinho com a perna engessada, e apitando o jogo pelado ali, o jogo de futebol dos filhos, e ele abre com o traveling da câmera, pegando a placa da rua, com o nome da rua, a família, o Lula sentado na frente, e depois eles entram dentro de casa para fazer entrevista na mesa da cozinha, com a Marisa, com o filho de um lado, o outro passando sem camisa, para mostrar que, gente, é aqui que o Lula mora, porque já se falava em casa no Morumbi, mansão. Falei com o Lula, falei com a Lurian, falei com a Maria, que é a irmã do Lula, quem você se refere, que era amiga da Miriam, né, ali naquela época, não 89, né, na época do relacionamento do Lula com a Miriam. E sobre a campanha de 89, falei com várias outras pessoas também que participaram. O Roberto Teixeira e a mulher falaram comigo sobre esse momento. Eles viram na televisão o que a gente faz agora. Roberto Teixeira foi falar com a Marisa, enquanto estava todo mundo com o Lula indo para o comitê para ver o que ele ia responder, o que ele ia falar, porque faltava 2 dias para a eleição. O Roberto foi
com a Elvira para casa, para encontrar a Marisa e falar com ela sobre esse episódio. Porque era uma exposição, uma raiva, uma coisa de que até onde vão chegar, né? A minha família, a minha vida, assim, agora você começa essa história. O Ricardo Couto era assessor da campanha eleitoral em 89, esteve muito próximo também. Ele foi o cara que chegou naquela noite e falou, bom, a Lurian vai para onde agora? Vai voltar para casa onde ela morava com a avó? O que a gente faz com a Miriam? Porque chegou ao ponto deles pensarem que podia acontecer alguma coisa com a Miriam. Não tanto pela militância petista, que teria todas as razões para estar extremamente revoltada com a Miriam e fazer alguma coisa com ela, mas também com a hipótese de a direita, o Collor, enfim, alguém fazer alguma coisa com a integridade física da Miriam, digo, para colocar a culpa nos petistas eufóricos e enraivecidos. Eu sei que é um episódio assim que naquele momento foi muito traumático para todo mundo ali em volta, porque a Lurian tinha 15 anos de idade, ia toda semana para o comitê eleitoral da campanha do pai, super envolvida na campanha, nunca tinha sido escondida, o batizado dela está com o nome do pai, da mãe, ela não é pai ausente, pai desconhecido, nada do tipo. E ela já não morava com a mãe, ela morava com a avó materna naquele momento. O que eu sei dali é que a Lurian também não teve no resto da vida uma convivência muito fácil com a Miriam, já não tinha, morava com a avó. O Lula também não quis expor mais família a ninguém. Você falando, põe a Lurian para falar na televisão. Eu não vou fazer minha filha de 15 anos de idade falar mal da mãe dela. Ele não quis expor a avó, ninguém. Expor ninguém. Teve uma postura oposta à do Collor. O candidato sou eu, quem vai se expor sou eu. Inclusive criança nem poderia. Depois os advogados viram que não poderia expor uma criança para falar naquele momento. Eu sei que Marisa, que é a personagem do meu livro, fica chocada com aquilo. Já tem todo um histórico ali, que daí lendo o livro a gente percebe de que aquilo não era um tema fácil na vida dela, ela ter tido um relacionamento pré-casamento, do Lula ter tido um relacionamento pré-casamento, mas que teve uma filha como resultado, e ela fica achando naquele momento que assim, que mais vai aparecer agora? Essas pessoas vão inventar o quê? Para impedir a vitória do Lula na eleição. A minha sensação é que também tem uma transferência ali para a Lurian, porque também é uma relação que fica chacoalhada por um bom tempo. A Marisa não tem não é muito confortável para ela, mesmo depois disso, conviver com a Lurian. Tem algumas tentativas e tudo, mas não é uma convivência cotidiana, frequente. Assim, no ano que eles começam a namorar, eu tenho amigas ali que eu entrevistei que estavam no mesmo baile de carnaval do Sindicato dos Metalúrgicos de 74, assim, anterior ao casamento deles, e que já era uma coisa... Vocês viram o Lula? Onde está o Lula? Porque ele ficava no salão, saía para fazer qualquer outra coisa, e ela já ficava apreensiva na mesa ali. E os relatos também são todos... Ela tinha ciúme com os filhos. Era uma coisa assim de... não querer que mulher entre na casa, uma coisa que ela tem, faz parte da personalidade dela, fez. O que a gente pode pensar é assim, mas o Lula dava motivo, não dava motivo, até que ponto ele dava motivo. E eu fiquei um ano tentando falar com a Dilma, não consegui entrevistar a Dilma. Então também eu posso estar cometendo uma injustiça. Ela pode falar assim, mas eu não soube que estava me procurando, sabe assim? Então também não sei como é que isso... resolveria essa situação agora, mas eu não fiz entrevistas com a Dilma. Também não é verdade que eles eram muito próximos até o governo. A Dilma não tem um histórico dentro do PT, não é de São Paulo, era uma coisa como outras personalidades que a gente conheceu da política, que a gente foi conhecer. A gente, que eu falo assim, quem acompanhava a história do Lula, só foi conhecendo o governo.
no primeiro mandato. Não era uma pessoa que fez parte do sindicalismo, da construção do PT dos anos 80, tudo isso. Sei de coisas assim que, como eu não entrevistei a Marisa, sei de coisas, por exemplo, que a Marisa era do time que achava que não devia ter um segundo mandato da Dilma. Então, minha sensação ali de que não era uma pessoa que tinha uma convivência frequente, fácil, acho que era uma coisa política, não era. A Dilma não foi dessas que frequentavam a casa deles, que tinham conversas, churrasco no fim de semana, até onde eu pude explorar essa relação. Era uma relação política e que a Marisa algumas vezes se aproximava mais dessa ideia de que, não, mas todos nós votamos na Dilma porque a gente não podia votar no Lula pela terceira vez, mas agora já não precisa mais ser a Dilma, porque o Lula não pode voltar. Ela tinha um pouco dessa sensação naquele momento de 2014. Em 2002, pela primeira vez na campanha eleitoral, ela foi chamada a participar da campanha eleitoral. De fato, assim, de não campanha eleitoral que eu falo, não a campanha de base. A campanha de base ela sempre fez e fez mais do que muita gente, foi uma figura muito central. Mas pela primeira vez ela foi chamada para o programa político da televisão, assim, ela ia aparecer, ela ia dar entrevista, ela ia dar o rosto, e pela primeira vez ela teve uma assessora de imprensa que inclusive assumiu para ela, com ela, algumas agendas em que o Lula nem estava, assim, ela foi ter essa função de representar em alguns momentos, em alguns eventos, e ela foi para a televisão fazer. Bom, isso por que eu estou dizendo isso? A gente fala da Marisa, mas o Lula também passou a usar terno Ricardo Almeida, sei lá que tipo de gravata, a cortar o cabelo, a mudar diversas coisas ali na aparência dele também para cumprir esse papel de ir para a televisão, Duda Mendonça, etc. e tal. E foram 8 anos em que ela era uma personalidade, uma personagem que precisava representar o Brasil em viagens para dezenas de países e que aquilo foi exigindo dela uma posição, uma postura e uma roupa, enfim, que não era o habitual que ela tinha feito até 2000. Eu não sei se eu não tenho essa sensação de que ela chegou a ficar deslumbrada com isso, ou a se acomodar, um conforto, porque ela volta para São Bernardo, primeiro que ela era uma pessoa em que o tempo todo falava pro Lula, lembrava o Lula, lembra de onde você veio e para onde você vai voltar. Eu fico pensando, no final do segundo mandato, um presidente que tem 87% de aprovação, que muitas vezes poderia ele perder o chão ali do deslumbramento, tanto ao pensar politicamente em coligações, outro tipo de coisa, quanto de falar, bom, mas agora eu posso, e a Marisa foi muito presente, assim, várias pessoas relatam de que ela era a pessoa que falava, não, Lula, você é de São Bernardo, a gente vai voltar para São Bernardo. Ou então ela perguntava assim, mas essa decisão, essa política, essa lei, essa proposta que vocês estão pensando agora em encaminhar ao Congresso, ou esse decreto, ele vai beneficiar o trabalhador, o operário lá de São Bernardo, ou vai ser ruim para ele? Você tem que pensar nos metalúrgicos, o que eles estariam achando dessa mini-reforma, enfim. Então, e ela foi uma pessoa que ela volta para o apartamento em que eles já moravam antes de ganhar a eleição, de São Bernardo, que é um apartamento que tem 2 andares, é no último andar, mas é muito pequeno e simples em São Bernardo, é muito menor do que um apartamento em que um casal com mais de 10 milhões de patrimônio, segundo a declaração deles, pouco depois das primeiras palestras, 2 anos de atividade da Lius, permite que eles vivam, muito aquém também do que outros ex-presidentes da República, enfim, moram nesse país. E era muito confortável assim, para ela, ela não se sentia
ela era uma pessoa que sempre guardou tudo que ela ganhava, sempre quis colocar, né, os artesanatos, aquelas coisinhas. E eu conto no livro um episódio muito simbólico, assim. Quando ela morre, a Marisa, ela está fazendo tricô. Não no momento que ela morre, ela está naquela semana, naqueles dias, fazendo uma peça de tricô, provavelmente para um dos netos. Eu não fui atrás especificamente dessa informação, podia ter ido. E ela não acha as agulhas de tricô dela, ela improvisa um par de agulhas de tricô com 2 espetos de churrasco, desses de madeira de fazer, com coraçãozinho de frango, com linguiça que a gente faz. Churrasquinho de gato, né? De barraquinha de rua, de calçada, e faz 2 bolinhas de Durepox para fazerem as bolinhas da... Porque ela falou assim, não, isso não tem problema, isso eu consigo fazer desse jeito mesmo, eu podia ter pedido para alguém comprar. Tem uma personagem também no livro, a Deusuíta, que cuidava dos jardins do palácio, e que ela comenta assim, que depois que eles deixaram o governo e voltaram para São Paulo, para São Bernardo, a Marisa ligava para ela. Pegava o telefone e ligava para a Deusuíta para conversar. Ela fala que nunca esqueceu o aniversário. Por que ela ligava? Não era uma coisa assim, não estava fazendo política ali. Ela está ligando para a amiga que cuidou dos jardins do Alvorada, funcionária não posso nem dizer com a funcionária dela, porque é tudo servidor público, a casa também não era da Marisa, mas a funcionária que ela conviveu. E o Lula chegava para almoçar, não encontrava a Marisa e falava assim, pô, ela deve estar lá com a Deusuíta vendo as coisas do jardim. Acho que a Marisa gosta mais da Deusuíta do que de mim. E ia lá procurar, cadê a Marisa pra gente almoçar? E essa coisa espontânea é muito, muito, muito real, assim, era uma coisa, chamava todo mundo pelo nome. E eu conversei com pessoas que trabalharam no Alvorada desde o Sarney. E todos eles surpresos, assim. Note que já tinha passado a Dilma, já tinha saído a Dilma, quando eu estive lá para... Não tinha ninguém morando lá, porque o Temer, na ocasião em que eu fiz essa parte da apuração de Brasília, ele tinha assumido a presidência, mas estava morando no Jaburu. Ele não fica no palácio. E eles comentam assim, nunca tinham visto isso acontecer, que nenhum outro presidente ou primeira-dama tinha tido esse grau de envolvimento, de conversar, chamar o cara para tomar café. E teve um evento grande que ela articulou com a Rainha Silvia. Agora tá me fugindo como é que chamava esse evento também, que foi uma coisa que numa viagem para lá eles chamaram a Marisa para conversar e propor, vamos fazer, já teve uma aqui na Suécia, teve uma no Japão, vamos fazer a 3ª edição agora no Brasil, você topa? Daí ela que foi a articuladora ali, nem passou direito pelo Lula, foi uma coisa em que ela articulou. Agora ela teve sempre, era uma decisão dela, ela falou, não quero me envolver nessas coisas, eu quero ser mãe, vó, esposa, sou a dona de casa que eu sou, a não ser a coisa da reforma. Uma operação gigante de reforma, foram quase 2 anos ali, maior reforma no Palácio do Alvorada que foi feita, precisavam, o chão dava choque, tinha infiltrações super graves em vários cômodos do palácio, e ele não tinha passado desde da inauguração em 58 por nenhuma reforma importante, inclusive em visita do Niemeyer lá, eles percorrem o palácio para ver a situação de como é que está. E eram coisas assim, tinham carpetes que tinham sido colocados 5 carpetes um em cima do outro, porque vinha lá, estava meio feio, bota outro carpete aqui por cima. O PT, a Marisa, assim, se a gente pudesse retroagir no tempo, para mim é inconcebível que ela não tenha sido fundadora do PT no papel. Assim, para mim, se o Lula foi o grande nome articulador ali de transformar, de criar um partido dos trabalhadores, para os trabalhadores, mas que fosse de base de verdade, a Marisa seria a carteirinha número 2. Ela ia nas ruas, nas portas de porta em porta, na rua, no bairro, colhendo assinatura, explicando a importância do partido. Essa relação, assim, é uma relação em que eventualmente eu me encontrava
E eu fui encontrar a Marisa no lançamento de um livro meu, que eu escrevi, que publiquei em 2007, que eram as memórias de um executivo que naquele momento tinha assumido a presidência do Instituto de Cidadania quando Lula foi virar presidente da República em Brasília. O Instituto de Cidadania era uma ONG que o Lula tinha criado nos anos 90 e que depois ela muda, depois da volta do Lula do governo, e migra para ser o Instituto Lula, com algumas diferenças, mas no mesmo endereço e também em vários aspectos muito semelhantes. Em 2007 a gente lança esse livro, faz um evento em Brasília e a Marisa vai. O Lula não vai, mas a Marisa vai nesse lançamento. E o livro ele começa a nascer ali, porque numa conversa ali comigo e com o Camargo, que é esse executivo, Luiz Alberto de Camargo, a Marisa pergunta assim, mas como é que é fazer um livro de memórias, como é que foi esse processo? Ela pergunta para ele, e ele conta um pouquinho e fala para ela assim, se você devia contar, escrever as suas memórias também. E eu concordo com aquilo e falo, tenho muita vontade de ler, faz sim. E o Camargo brinca e fala assim, não, você não vai ler, você vai escrever. E daí eu entro na brincadeira, que era uma brincadeira assim, né, espontânea e tal, e viro para ele e falo assim, podemos começar essa semana. Vamos começar? Eu posso me mudar para Brasília agora, a gente começa a fazer. Essa ideia de que, por que não? Vamos reunir as memórias da Marisa, a gente conta um livro, coloca no papel e conta os livros de memórias. Conta um livro de memórias. E aquilo fica tanto que a gente vai fazer 13 anos agora dessa primeira conversa. Ela só desconversa na hora, assim, não sei, pode ser, vamos ver. Ainda fala assim, vocês deviam fazer um livro sobre o Palácio da Alvorada, você precisa ver a reforma que a gente está fazendo, precisa contar a história desse palácio, não sei o quê. Só que isso vira uma coisa que eu acho que de 2007 até 2016, eu encontro a Marisa 2, 3 vezes no máximo, em 10 anos, em 9 anos. Mas vira uma coisa assim, toda vez que eu encontrava a Marisa, eu soltava, falava assim, quando você achar que é a hora de fazer aquele livro, o convite continua de pé, estou à disposição e acho que você devia contar e tal. E até que isso em 2015, no final de 2015, ela topa, ela conversa comigo assim, vamos fazer. Conversei com o Lula, conversei com os meus filhos, conversei com as minhas noras, com as amigas, e acho que eu topo sim, vamos contar, como é que vai ser e tal. Só que daí a gente acaba adiando, pula o ano de 2016, e quando a gente acha que a gente vai fazer, a gente foi surpreendido pela notícia do AVC. E eu queria fazer um livro de memórias dela, eu queria ouvir ela e contar o que ela... Não sei se como ghostwriter ou não, mas sim, eu ia colocar no papel as histórias da Marisa. E acabou que eu pensei em não fazer mais nada. Mas o Lula pergunta para mim, você fez o livro da Marisa que você ia fazer? Eu falo, não fiz. Então agora eu vou ter que te contar o que ela ia me contar. O Lula não me conta tudo o que a Marisa ia me contar, evidentemente. Eu tenho algumas conversas com o Lula, mas uma só entrevista, assim, gravada e tal, ao longo desse processo. Quando a gente ia fazer a segunda e a terceira, ele foi preso. Eu acho que não só qualquer um de nós estaríamos completamente atordoados, ansiosos com essa perseguição ao filho, à família, gravações que são exibidas de coisas que vazam ilegalmente, que conversas particulares com o filho, esse tipo de coisa, a iminência do marido, companheiro, ter um processo de ser de fato preso, condenado, e essa criminalização do PT que ocorreu nesses últimos anos, no partido em que ela ajudou a construir, e que de repente o fato dela ter assinado a compra das cotas de um imóvel da Bancop no Guarujá, ou ter participado com o Osbitar dessa ideia muito bonita, que eu acho uma ideia muito bonita de você querer retomar uma convivência de décadas antes no sítio, sendo que o sítio sempre foi do Osbitar mesmo, mas dela ter participado dessa coisa assim, o Osbitar consultar ela se gosta desse sítio,
o Lula vai gostar, vamos frequentar junto, vocês vão gostar de ir, com essa ideia de, olha, a casa é sua, não no papel, mas essa coisa da casa é sua, tipo, a casa é para vocês usarem também, junto com a gente, da mesma forma que eu usei o sítio de vocês na represa, de que eu usei o Palácio da Alvorada nesse período que vocês me receberam aqui como hóspede. Ela via que esses dois momentos em que ela foi protagonista, porque ela fez a surpresa da casa, da chácara de Atibaia para o Lula, da reforma, e ela fez a compra das cotas do apartamento quando ainda era um apartamento simples, antes do Léo Pinheiro resolver insistir e fazer as adequações que eles fizeram para que eles concluíssem a compra, quando tudo caminhava para que eles não concluíssem a compra, porque não estavam satisfeitos nem com o lugar nem com o imóvel. Primeiro, ele é uma figura pública que tem 500 pessoas em volta querendo destruir, e vão usar todas as formas para fazer isso, inclusive esse tipo de boato. É uma pessoa que causa ciúme, outras mulheres gostariam de abalar a relação dele com a Marisa, muito provavelmente. Então ela acaba criando essa coisa assim, que é de não me envolver ali na disputa, fazer barraco, como você leu agora que eu escrevo. E com essa ideia assim, de que ela, se eu tivesse tido alguma coisa, ela saberia que não é sério, que não é uma coisa que iria ameaçar ou abalar o relacionamento dela com o Lula. O que eu acho quando eu digo sobre os 40 anos, sobre a história do PT, a história do Lula, é que daí assim, eu quero contar essa história, a Marisa nessa história. Então, um pouco, em alguns momentos eu tento fazer uma coisa, acho que propositalmente, mas também intuitivamente, que é o olhar da Marisa, a Marisa olhando para isso. O Fernando Moraes, na orelha, no prefácio, ele cita isso também, que ele fala assim, aqui a gente está vendo a história do sindicalismo, do PT, enfim, pelo olhar da Marisa, assim, a Marisa inserida naquela situação. Óbvio que eu não tenho procuração da Marisa para fazer isso, mas foi o tempo todo um exercício meu de tentar ver como é que a Marisa sentia, recebia, via esse tipo de coisa. Essa mulher que não nasceu para ser política, que não foi uma decisão dela ser inserida no turbilhão da política, do PT, da Lava Jato, mas que construiu e participou de todos esses momentos muito importantes da história do Brasil. Não sei como é que aguenta assim, mas o pique, a quantidade de coisas também, as cobranças de todos os lados e esse tipo de coisa. Com a Marisa eu acho impressionante, assim, impressionante o que... Essa é uma pergunta que acompanha um pouco a vida dela na minha ótica. Em alguns momentos eu perguntei como é que ela aguentava, assim, como que ela aguentava aqueles 4 moleques correndo de um lado para o outro, uma casa de 33 metros quadrados, depois reformaram, ficou com 2 andares. Como é que aguentava aquele marido com as reuniões até meia-noite, viagens, todo mês tinha pelo menos 1 ou 2 viagens, a vida inteira foi assim. No sindicato, primeira prisão do sindicalista nos anos 80, e no DOPS, vai com a criança, as crianças aprontam dentro do DOPS, resolve não voltar mais com as crianças, porque... E eu fui pensando nisso, assim, era essa coisa de como ela aguenta, uma imagem que me veio muito na cabeça na internação da Marisa. Porque chegou no momento, no dia 2 de fevereiro, que a doação de órgãos estava liberada, os médicos diziam que precisava esperar 18 horas para ela ter a morte encefálica necessária para dar outra. Ela ficou mais de 24 e ela não morria, e ela não parava de funcionar, o coração não parava de bater. É uma coisa que eu falava, gente, mas que garra, assim, que disposição, de aguentar, de aguentar. Primeiro de aguentar, cá entre nós, assim, de aguentar essa trajetória, uma vida de devoção
a militância, a causa dos trabalhadores, assim, vocação, né? Na religião o pessoal fala muito de vocação, a pessoa é vocacionada para ser padre. Eu acho que tem uma coisa de vocação, de uma vocação ali do Lula e da Marisa para essa vida que eles levaram de serviço, né? Serviço público. Eu acho que é impressionante. Acho que não sei como ela aguenta.